Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pois é, eu resolvi criar coragem e contar a minha experiência para vocês. No início, a minha família e eu achávamos que estávamos ficando loucos, que aquilo que estava diante de nossos olhos era fruto da nossa imaginação, mas não era. Primeiramente, deixa eu me apresentar. O meu nome é Hugo, tenho 45 anos e moro em Manaus. Na época desse fato, eu tinha por volta dos meus 12 para 13 anos. Tudo começou quando meu pai, que trabalhava na cidade de São Paulo, foi transferido para cá. E desde então eu vivo aqui nessa cidade maravilhosa que eu amo tanto. Porém, hoje já estou em outra casa e nem penso em chegar perto daquele lugar novamente, pois lá mora uma criatura maligna, um ser do mal que quase acabou com a nossa família. Como disse, o meu pai na época foi transferido para trabalhar aqui e fomos morar em uma casinha distante, bem isolada mesmo. Era praticamente dentro do mato, pois eram poucas casas no local, e por trás daquelas casas passa uma floresta muito densa, mata fechada mesmo. Eu não sei como as pessoas tiveram a ideia de construir ali, mas enfim. Durante o dia o local até que é bonito, mas quando cai a noite, aquilo se torna um verdadeiro cenário de terror. Quando está inverno, então, fica pior ainda, pois tinha noites que baixava uma neblina que tornava tudo pior. A janela do meu quarto ficava na lateral da casa, mas dava para ver um pedaço daquela mata. Nessa casa tem um corredor, e no final desse corredor havia uma janela que ficava de frente para o fundo desse terreno, ou seja, dentro dessa mata. De noite vinham os assobios e risadas de lá de dentro. O meu pai dizia que eram pássaros que cantavam à noite. É óbvio que ele queria me acalmar, mas até aí tudo tranquilo. O inferno começou mesmo quando meu pai teve a péssima ideia de comprar arame farpado, umas madeiras e fazer um cercado em volta da casa que nem muro tinha. Assim evitaria que algum animal saísse de dentro da mata e entrasse no nosso quintal. Esse foi o erro do meu pai, pois o solo daquele lugar não pertence a ele, e sim ao protetor que vive naquele lugar. Depois que eu e meu pai acabamos de esticar a cerca, isso já era ali no finalzinho da tarde. Ao terminar, não sei porquê, mas eu olhei para o fundo da mata e pensei ter visto uma silhueta em meio às árvores e aquilo tinha olhos vermelhos. Quando os meus olhos cruzaram com aquela coisa, eu a vi lentamente se escondendo. Ela escondeu a cabeça atrás da árvore mais ao longe. Ali eu entendi que aquela coisa estava olhando para mim. Pois bem, depois desse dia, a vivência naquele lugar virou um inferno, pois coisas estranhas e bizarras começaram a acontecer. Durante a noite, objetos caíam do lado de fora da casa. Eram os vasos de planta da minha mãe que tinham sido todos jogados no chão. O meu pai chegava a sair para ver quem era que estava fazendo aquilo e não achava ninguém. Eu comentei com ele que deveria ser a coisa da floresta. Ele perguntou que coisa e eu expliquei o que eu tinha visto. Ele não acreditou. Ele ainda disse que a floresta engana nossa imaginação. Então, o meu pai, eu não sei como, mas ele conseguiu um cachorro e colocou de guarda. Era um vira-lata de porte médio, mas daria para assustar o tal do invasor. Então, naquela mesma noite, por volta de 1 da manhã, todos nós acordamos com risadas malignas. Pois é, eu não tenho outra palavra para descrever aquele som. A risada começou e o cachorro também começou a latir. Todos nós estávamos na sala ouvindo tudo aquilo do lado de fora. De repente, o cachorro deu um grito e parou de latir. Todos nós ficamos preocupados e saímos para ver o que tinha acontecido. Quando saímos, acreditem, o cachorro estava dormindo como se nada tivesse acontecido. Ele apenas levantou a cabeça, olhou para nós e voltou a dormir. Mas nós ouvimos todos aqueles barulhos. Ou será que estávamos ficando loucos? Do nada, uma barulheira de vidro sendo quebrados vindo de dentro da nossa casa. Então nós entramos correndo e a cozinha estava toda revirada. Não era possível que alguém tivesse entrado ali. Nós estávamos na varanda. Então olhamos a casa toda e não tinha ninguém. Parecia que... Aliás,
Parecia não. Tinha sim alguma coisa querendo nos expulsar daquela casa. Mas eu acho que a pior noite foi quando eu acordei com um assobio super alto que parecia que estava do meu lado, dentro do meu quarto. Eu despertei e pulei da cama chamando pelos meus pais. Todos levantamos assustados, pois aquele tormento não tinha fim. Do nada, as luzes da casa começaram a piscar. Podíamos ouvir nitidamente aquelas risadas demoníacas. Teve um momento também que começaram a cair pedras no telhado da casa. Eram muitas. Parecia uma chuva de pedra. Algumas, inclusive, quebraram alguns vidros das janelas. A minha mãe gritava desesperada, eu chorando sem parar, e o meu pai abraçando a gente, dizendo para orarmos, pois aquilo logo passaria. Porém, não passou. Foi a madrugada toda entre risadas, pedras no telhado e batida nas paredes pelo lado de fora. Quando o dia estava amanhecendo, foi que parou. A situação ali ficou insustentável. O meu pai, exausto, foi para o trabalho dizendo que iria falar com o chefe dele. Ou mandava ele de volta para São Paulo, ou ele iria pedir as contas. Diz o meu pai que o chefe dele sugeriu trocarmos de casa. Mas onde? Não tinha casas na região. Aquela já foi um sacrifício para achar. Nisso, o meu pai falou que tinha uma senhora fazendo faxina no local. Ela estava varrendo aquele setor. Ela se aproximou, pediu licença e desculpas por se meter na conversa e perguntou ao meu pai se ele tinha alterado alguma coisa no local, se tinha destruído ou construído algo. O meu pai de início disse que não, porém ele se lembrou da cerca e mencionou para aquela senhora que ele tinha esticado uma cerca de arame para evitar que animais entrassem no quintal dele. Ele conta que aquela senhora imediatamente mandou que ele retirasse a cerca, que o quintal não era dele, era da mata e daqueles que nela habitam, e que logo após a retirada da cerca, ele colocasse uma oferenda de fumo de corda sobre uma pedra e pedisse perdão, e que aquilo não iria se repetir, que nós estávamos ali em paz. Quando meu pai chegou em casa, ele explicou tudo para mim e para minha mãe. Então ele pegou algumas ferramentas e me chamou para irmos retirar a cerca, e assim fizemos. Depois de tudo retirado, o meu pai pegou uma sacola que tinha esse tal fumo de corda. Então ele foi lá e colocou sobre uma pedra bem no fundo do terreno, já na entrada da mata. Ele se ajoelhou e disse algumas palavras, que pedia perdão, que ele não sabia que ali tinha um dono e coisas do tipo. Pois bem, a noite caiu, a madrugada chegou e quando foi por volta das 3 da manhã, começamos novamente a ouvir aqueles assobios. Então fomos todos para o corredor e ficamos da janela olhando para fora. E aí nós vimos. Saiu de dentro da mata um ser que lembrava um homem. Ele era de baixa estatura. Devia ter 1,20 m, 1,30 m no máximo. Era bem pequeno mesmo. Ele estava com roupas maltrapilhas. Na verdade, ele só usava uma espécie de pano ou bermuda, eu não sei ao certo, enrolado na sua cintura. Era um pano todo rasgado e ele não tinha uma das pernas. Ele veio, se agachou e foi meio que dando uns pequenos saltos, apoiando as mãos no chão. Era como se estivesse conferindo o que estava ali naquela pedra. Ele chegou perto, pegou com uma das mãos e cheirou para saber do que se tratava. E pelo visto agradou, porque ele saiu muito rápido dando pulos para dentro da mata e sumiu. Naquela noite não tivemos nenhum tipo de perturbação. Desde então, meu pai, toda semana, ele colocava sobre aquela pedra um bom pedaço de fumo de corda. Quando caía a noite, vinha um assovio e logo aquela criatura aparecia. Então, ela pegava a sua oferenda e sumia para dentro da mata. Desde então, não tivemos mais nenhum tipo de problema com aquele ser. Depois de algumas pesquisas, eu vi que as matas têm seus guardiões e que aquela, pela descrição, pode ser o que chamam de saci. Se era ou não, não sei. Porém, eu acredito que seja, mas como eu não sou especialista, eu não posso afirmar. Nós nos mudamos de lá depois de uns bons anos, porém trago essa lembrança comigo até hoje. Bom, esse foi o meu relato da noite em que vimos um saci no meu quintal.
ou melhor, no quintal dele. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite.